em desenvolvimento e arquitetura de sistemas. Ao longo da carreira, atuou em projetos nacionais e internacionais, incluindo uma passagem por Portugal, onde contribuiu para soluções na área da saúde. Atualmente, trabalha na Ivory IT como Software Development Senior e exercendo o papel de ponto focal técnico em projetos de grande escala. Possui ampla experiência com .NET, Azure, mensageria e arquitetura de microserviços, além de demonstrar forte interesse por escalabilidade e computação em nuvem. Peço licença para me apresentar também. Sou Amália Vasconcelos, professora da PUC Minas, atuando também neste campus de Betim, e terei a satisfação de atuar como mediadora desta palestra. Agradeço desde já ao João Pedro Correia pela presença e pela disponibilidade em compartilhar conosco seus conhecimentos e sua experiência profissional. E agora convido a todos a receberem com um forte aplauso, por favor, João Pedro Correia, da empresa Ivory IT. Boa noite a todos. É isso, gente. Boa noite a todos. Aí, melhorou. Meu nome é João Pedro, como já foi apresentado. Hoje eu atuo como desenvolvedor, ponto focal, líder técnico na Ivory, principalmente atuando com back-end, .NET. E eu vou trazer um tema pouco abordado. Quando me foi proposta essa oportunidade de trazer essa palestra, eu pensei em diversos temas, como transferência de dados entre APIs, utilizando mensagerias, APIs REST e outras formas de comunicação. Mas eu trouxe um tema que ela abrange não só para desenvolvedores, mas para todas as pessoas que pretendem iniciar na carreira de tecnologia. Porque eu creio que muitos que estão aqui não vão seguir como desenvolvedor, como DevOps, quer seguir na área de infra, para programadores talvez não atenderia esse público. Então eu trouxe um tema pouco abordado que, inclusive, eu assisti uma palestra dessa quando eu era estudante. Eu sou formado pela Faculdade Pitágoras em Ciências da Computação, e esse foi um tema que foi abordado na época que eu era estudante, em 2016, eu formei em 2018, e então eu decidi trazer porque é um tema muito interessante, que é a importância das certificações na carreira de tecnologia. O próximo slide. Tá indo. Vamos lá, introdução. Por que falarmos sobre certificações? Hoje, no mundo vasto de tecnologia e desafios, precisamos dia após dia destacarmos dos nossos concorrentes nas entrevistas, né? E nada melhor do que termos um certificado válido de qualificação. Para quem não sabe, a certificação ela é nada mais do que um certificado emitido pela empresa que construiu a ferramenta, que você é apto para atuar com aquela ferramenta. Por exemplo, a gente vai falar de Azure DevOps, da Microsoft. Uma confirmação da Microsoft falando: esse profissional ele tem proficiência com essa ferramenta. O mercado de tecnologia ele muda rápido, isso é um fato. Quando eu comecei lá em 2016, eu atuava com .NET Framework 2.8, hoje eu já estou atuando com .NET 9, então a gente vê a evolução e nisso vai mudando muitos conceitos, muitas coisas vão se atualizando. Então é necessário que a gente também acompanhe o mercado e dia após dia nós nos diferenciarmos de cada um de nós, né? Porque quando a gente está no processo seletivo, querendo ou não, a gente está concorrendo a oportunidade com outras pessoas que estão participando dele. Então, quanto mais oportunidade de nós nos destacarmos das outras pessoas, melhor. E aí eu vou falar sobre um trio essencial, porque muitas vezes a gente entra no mercado de tecnologia e acha o seguinte: eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ter um diploma, ou eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter certificações. A gente tem que entender que isso anda lado a lado. Não adianta você só ser apenas formado numa faculdade, ou você só frequentar um curso EAD ou presencial, sendo que você não tem experiência e não colocou em prática aquilo que você aprendeu. Não adianta você só estudar para tirar certificações e gabaritar a prova, decorar as perguntas, fazer simulados e não entender. E também muitas vezes não adianta você ter experiência
ter certificações, mas não ter um certificado de faculdade, um diploma, porque muitas vezes a gente vê que a faculdade abre portas para estágio, para várias experiências. Então a gente vê que é um trio essencial, que a gente tem que ter o diploma, a experiência e certificações. E quanto mais coisas que a gente possa fazer para nos destacar, melhor. Aqui eu trouxe um pouco de cada, né? O diploma por si só ele não garante sucesso, isso é um fato. Muitas pessoas que estudaram comigo tecnologia, lá no Pitágoras, ciência da computação, formaram sem saber nada. Formaram porque estudaram o suficiente para tirar a média lá e acabou que ficou por isso mesmo. Muitos nem ingressaram na área, outros seguiram por uma área diferente ou só abandonaram o curso porque achava que ter o diploma garantia que você ia ter um emprego e ia ser um profissional de sucesso. Da mesma forma, a experiência. A experiência eu acho que é muito interessante, porque é um tabu muito grande que as pessoas acham que o que é a experiência? É você trabalhar numa empresa. E na área de tecnologia é um pouco mais do que isso. Experiências são projetos pessoais, freelances, colaboração em comunidades open source, como ONGs. Eu conheço muita gente que começou a trabalhar na área de tecnologia através de uma ONG, fazendo projetos para a ONG, não recebendo, né, mas tendo ali uma experiência. E também os projetos de cursos. Muitas vezes a gente vai fazer um curso, seja da Udemy, Full entre outros aí. Você tem projetos práticos. E esses projetos também contam como experiência para a sua carreira, porque é o que nada mais é do que você pegar aquilo que você aprendeu e colocar em prática. E como que a gente comprova que a gente tem essa experiência? Através de repositórios, tão famoso GitHub. Então, através do GitHub, dos commits que você faz diário, você consegue comprovar para os recrutadores, para as pessoas que estão verificando o seu perfil, que você tem experiência prática com aquilo. Então, é muito importante que, quando a gente ingresse na área de tecnologia, a gente comece a correr atrás de conhecimento, correr atrás de nos destacarmos mais e mais, e também colocar em prática aquilo que nós aprendemos, né, através de projetos pessoais. Eu costumo falar para as pessoas que eu ajudo, que eu sempre deixo meu LinkedIn aberto aí, ó, no final da apresentação. Eu vou deixar ele, quem quiser me perguntar qualquer coisa, seja sobre carreira internacional, sobre projetos nacionais, como eu ingressei na tecnologia, quais dicas que eu dou, eu sempre deixo em aberto. E uma coisa que eu sempre falo com as pessoas que estão começando é, você vai fazer um Hello World, comita e posta no GitHub. E posta no LinkedIn, avisa, ó, gente, estou estudando, eu tenho constância, dia após dia eu estou fazendo commit, nem que seja, mudei uma vírgula no meu código. Eu estou commitando, eu estou expondo para as pessoas que eu estou em constante desenvolvimento, em constante aprendizado. Então eu gosto muito de ressaltar essa questão da experiência, que experiência não é somente você trabalhar numa empresa. É importante você trabalhar na empresa, você ter um estágio, mas que você também consegue angariar essa experiência através de outras formas. E por último, o certificado que eu não acabei esquecendo de colocar aqui, que o certificado nada mais é, como eu falei, uma confirmação da empresa que construiu aquela ferramenta para falar que você é mais do que apto para atuar nela. E por que as certificações existem? Essa é uma ótima pergunta, né? As certificações são validações oficiais de competência, geralmente concedidas, né, como eu falei, e aí a gente tem várias certificações em várias áreas diferentes. Por exemplo, a Microsoft, a AWS, que tem muitas certificações voltadas para a cloud, a gente vê o Azure, a gente vê o AWS Cloud, a gente tem a Cisco. Para quem não sabe, a Cisco é uma empresa de hardware, de switches e roteadores. Ela também tem as próprias certificações que você faz, inclusive, que vão destacar você de outros profissionais de redes. Por exemplo, eu não quero seguir como programador, quero seguir com infraestrutura e redes, quero montar switch. A Cisco ela tem essas certificações, a HP também tem. A gente vê o SAP e a TOTUS, que são empresas de ERP, e elas também têm certificações. Você virar e falar assim, eu não quero trabalhar com redes, quero trabalhar com análise de suporte e sistemas. Inclusive, eu tenho certificação DVPL da TOTUS, que é uma certificação que você tem da linguagem de programação que a TOTUS inventou. Da mesma forma que o SAP tem a linguagem deles, que é o ABAP, e você consegue se certificar nisso também. Então, ela foge é por isso que eu trouxe esse tema, porque ele é um pouco mais amplo. Você consegue assim, se destacar em várias áreas da tecnologia.
não somente como programador, não somente como Scrum, não somente como DevOps, mas você consegue seguir com redes, você consegue seguir com análise de sistemas, entre outros. E aqui eu falei, né, um pouco sobre a Azure, os aparelhos Cisco, o RP, né, do SAP. Em resumo, o diploma é a prova que você aprendeu e a certificação é a prova que você sabe fazer. E aqui eu trouxe, né, uma das principais áreas das certificações, as principais certificações na área de tecnologia. A gente tem na área de cloud, e aí a gente tem as grandes empresas, né, como a AWS, a Microsoft Azure, o Google Cloud e a Oracle Cloud, que são empresas, né, focadas em DevOps, em infraestrutura e arquitetura em nuvem. Todas essas empresas têm documentações, têm certificações e provas, né, que você pode fazer para se destacar. De redes, né, a gente vê a Cisco com a CCNA, como eu falei, a CCNP. Temos também a Fortinet, a CompTIA, a Network Plus, focados, né, em conectividade, segurança, desempenho de rede corporativos. Aqui a gente consegue, você estudando isso aqui, você vai aprender a fazer load balance dentro de suítes Ciscos. Você vai conseguir fazer um monitoramento de pacote, entrada e saída de pacote, voltado um pouco mais para essa área de segurança da informação, voltado para essa área de TCP/IP. É uma área bem interessante. Eu iniciei minha carreira trabalhando com redes. Depois de alguns anos, eu acabei migrando para programação, por oportunidades mesmo. Só que eu iniciei com redes, e é uma área também bem interessante, bem divertida, para quem gosta de desafios aí. Segurança da informação já não é muito meu forte em questão de estudo. Eu nunca foquei em um estudo assim voltado para segurança com ethical hacks, mas a gente tem, né, certificações aqui voltadas, né, para ethical hacks, o CompTIA Security Plus, que é o foco, né, da defesa cibernética, auditoria e respostas a incidentes. Hoje a gente vê, inclusive, várias empresas, inclusive uma empresa que eu estou atuando recentemente, a gente está passando por um teste, né, um teste de segurança, onde vai passar por todos os endpoints, vai bater todos os requests, todos os pacotes que estão entrando e saindo. Então, é uma área bem interessante também para quem gosta. Eu costumo falar que segurança da informação é para o pessoal que já tem um nível assim, de QI um pouco mais alto. Eu acho que eu não cheguei assim nesse nível ainda, eu estou um pouquinho mais para baixo, por isso que eu fiquei como desenvolvedor. Brincadeira. Gestão de metodologias e processos, que é uma área muito comum, e cresceu bastante dos anos para cá. Eu vi essa área crescendo muito em 2020. Para quem não sabe, eu comecei com a tecnologia em 2014, mas com programação em si em 2018 e 2019. Na época ainda não usava tanto o Scrum, era muito ali o waterfall, né? Que chega a demanda e você vai fazendo, vai chegando tarefa, você vai desenvolvendo. Mas de um tempo para cá foi se tornando necessário que as equipes sejam mais gerenciáveis, que as equipes os projetos sejam autossuficientes. Então começou a surgir a necessidade de ter metodologias e processos. Foi onde nasceu o Scrum, o Kanban, onde a gente vê aí também o ITIL, o COBIT, que são ferramentas de microgerenciamento de projetos e pessoas. E aí a gente tem certificações, eu também tenho certificação em Scrum, eu recomendo muito que aqueles que têm a oportunidade de fazer, inclusive você tem certificações gratuitas de Scrum que você consegue fazer. É muito importante para qualquer profissional na área de tecnologia, principalmente que vá seguir nessa área de projetos e desenvolvimento, porque hoje é quase que unânime. Eu não vou falar unânime porque existem empresas de menor porte, mas de empresas de médio e grande porte, todas estão atuando com metodologias ágeis, seja com Kanban, seja com Scrum, seja com o próprio Scrumban, que é um misto ali dos dois, mas é importante que você tenha esse diferencial. E aí a gente tem os critérios de nível de dificuldade. Eu já venho falar que tirar certificação não é simples. É um estudo específico e dedicado, onde você tem que estudar a ferramenta, ler a documentação, e vai ser um estudo próprio para aquilo. Então, por exemplo, você quer tirar uma certificação AZ900, que é a da Microsoft Azure Introduction, que é para quem está começando ali a atuar com Azure e DevOps. É uma certificação específica, onde vai perguntar conceitos de nuvem, onde vai perguntar conceitos de linguagem de programação, informações do Azure. Então é importante que você entenda que as provas são teóricas,
dependendo do nível da certificação, vai ser uma prova prática, é uma prova ou presencial ou online com a câmera aberta, então vai ter um examinador te avaliando e elas têm custos. E esse custo, né, ela pode variar de 50 a mais de $400. Inclusive, a certificação Cisco, na época que eu estudei para tirar uma certificação de Cisco, ela estava custando a média de R$ 2.000. Isso em 2016. Então, hoje deve estar um pouquinho mais caro, né, por causa da supervalorização do dólar. Então, a gente tem que entender que é uma decisão importante e que, na minha opinião, aí é uma opinião minha, para uma pessoa que está ingressando na área de tecnologia, é um baita diferencial, porque você está falando o quê para o recrutador? Além de eu estar estudando faculdade, além de eu estar estudando bastante coisas, bastante ferramentas diferentes, Git, React, JavaScript, .NET, que aí quando eu comecei, eu tive que estudar uma base enorme. Eu estou falando para o recrutador o seguinte, além de estar trabalhando, estudando N coisas, eu ainda dediquei um tempo meu, esforço e dinheiro para me capacitar a tirar uma certificação e assim me destacar das outras pessoas. Não que as outras pessoas não são capazes, mas você está mostrando que você se esforçou mais do que elas para alcançar um certo nível. E isso é um diferencial muito grande. Eu vejo que nas entrevistas que eu ajudo, né, lá na Ivory eu também ajudo em alguns casos a selecionar perfis, dar dicas, e é um ponto que a gente sempre fala, né, que é um diferencial absurdo. Hoje mesmo eu estava conversando com o Gabriel, que foi a pessoa que fez essa ponte minha com a PUC para trazer essa palavra, e ele mesmo falou também sobre essa exatamente coisa que eu falei. Vamos para o próximo. E assim, o mercado, as empresas, como é que elas enxergam, né, as certificações? É igual eu falei, as empresas de tecnologia, elas valorizam os profissionais certificados porque reduz, né, o risco de códigos fora de padrão, processos fora de padrão, porque quando você tem uma certificação, ela gera uma confiança do seguinte, que a própria empresa que desenvolveu a ferramenta, vou seguir o exemplo da Microsoft, que é uma área que eu trabalho, que a própria Microsoft falou o seguinte, olha, eu atesto que essa pessoa ela é apta para atuar com Azure. Então, gera uma confiança maior. Por quê? Por causa disso, porque a Microsoft está certificando isso para a empresa. Que eu sou um profissional que estudei e me dediquei a me certificar. E também fora que você tirar certificações geram benefícios financeiros para a empresa que te contrata. Acho que muitas pessoas não sabem, mas muitas empresas têm parcerias com essas empresas de cloud. Por exemplo, a Microsoft, a Ivory mesmo, tem parceria com a Microsoft. Então, à medida que a Ivory vai tendo mais funcionários certificados, mais pessoas, mais desconto, né, a Ivory recebe em produtos da Microsoft. Então, também gera um diferencial, porque você vai estar reduzindo custos para a empresa. Se você é uma pessoa certificada, então quer dizer que a empresa pode lucrar em cima do seu certificado. Tanto que na Ivory a gente tem um plano de certificação, onde a empresa te incentiva financeiramente a tirar certificações justamente por causa disso. Porque você tirando certificação, você gera uma parceria entre a empresa e o cliente, entre a empresa e o fornecedor, e consequentemente você gera benefícios para a empresa. Consequentemente, você também ganha benefícios. E aí, eu trouxe aqui, né, os benefícios das certificações. São 3 coisas, né, que é a credibilidade, o reconhecimento e oportunidades. A credibilidade, né, ela transmite segurança para empregadores, que um profissional certificado em AWS ou Azure é visto como confiável para gerenciar infraestruturas em nuvem. O reconhecimento, né, que as certificações fazem você se destacar no mercado, é um ponto que eu venho falando desde o início da palestra. Muitas vezes abrem portas internamente dentro da empresa, isso também é um ponto muito interessante, que dependendo se você já está atuando numa empresa, você se certifica em uma ferramenta que a empresa trabalha. Você mostra para a empresa que você está em constante aprendizado, que você está querendo crescer dentro da empresa, então consequentemente você abre portas internas e oportunidades, que amplia, né, o leque de oportunidades profissional, tanto dentro da empresa quanto empresa fora. Isso eu falo internacionalmente também, que empresas que eu atuei em Portugal, elas cobravam bastante isso.
que você tenha essa certificação, que você seja uma pessoa capacitada, que você se especialize naquele assunto que você está atuando. E aí vem alguns mitos e verdades, né? Porque a gente fala sobre tecnologia, a gente vê muita gente querer inventar a bala de prata, né? Tudo que resolve. Se você aprender Git, se você aprender isso, que você vai resolver sua vida. E não é bem assim, a gente sabe que não existe bala de prata em nada. Eu costumo dizer que o pessoal acha que programação é exatas, mas não é não. Nem sempre 1 mais 1 é igual a 2 em programação, dependendo da linguagem que você usar. Vamos falar aqui de uns mitos e verdades. Mitos. Certificação substitui experiência. Isso não é verdade. Como eu falei na frente, é um trio. A experiência, a certificação e o diploma, a sua graduação, que elas andam lado a lado de suma importante. E eu preciso de todas as certificações? Não é necessário acumular a certificação. Basta que você foque naquilo que você quer seguir. Por exemplo, eu quero seguir com a carreira cloud. Para que eu vou tirar uma certificação de, vamos lá, de TOTS, por exemplo, que é um RP, sendo que é totalmente fora? Ou para que eu vou tirar uma certificação Cisco de Switch? Totalmente fora da minha área de atuação. Você vai estar jogando dinheiro fora. E tempo também, que eu acho que hoje o tempo é o mais difícil de conseguir. E as verdades, né, elas abrem portas, como eu falei, elas aumentam, né, a visibilidade e a credibilidade que nós passamos. Ela tem validade internacional. Como eu falei, ela é feita pela própria empresa. E se é uma empresa multinacional, então essa certificação também é nacional. Então você me pergunta o seguinte, se eu fazer uma prova em português, uma empresa dos Estados Unidos vai conseguir validar minha certificação? Sim, porque não é o idioma da prova que qualifica a sua certificação. Quando você passa na certificação, você se põe apto a atuar com aquela ferramenta, seja em português ou em inglês, porque você entendeu os conceitos dela. Então a certificação ela é internacional. Mesmo que, por exemplo, eu fiz a prova da Microsoft em português no Brasil, quer dizer que se eu começar a trabalhar para uma empresa americana, vai funcionar? Sim, vai continuar funcionando, porque o Esdras aqui, o Esdras é o mesmo, a única coisa que vai mudar é o idioma dele. Em conclusão, acho que eu falei muito rápido, estou um pouco nervoso, viu, pessoal? Desculpa, é a primeira vez que eu faço uma apresentação presencial. Todas as apresentações que eu fiz foi online. Então, vendo esse pessoal que eu estou bem nervoso. Concluindo, né? Certificações geram credibilidade, reconhecimento e oportunidade. Elas não substituem a experiência, mas se complementam. E escolher a certificação certa faz a diferença no seu crescimento profissional. Invista em conhecimentos e certificados abrem porta de oportunidade. Transforme esforço e reconhecimento em prática e em excelência. Aí aqui a gente tem os valores da Ivory. Depois, como eu falei, meu LinkedIn vai estar aberto aqui. E a gente, principalmente na Ivory, a Ivory ela consegue contratar bastante estagiário. A gente vê muitos estagiários sendo efetivados e permanecendo anos na Ivory. É uma empresa com bastante portas abertas. Então eu recomendo depois que vocês me chamem lá, sempre que tiver uma oportunidade de estágio, de vaga, eu sempre vou estar compartilhando para vocês. Meu nome é João Pedro, eu sou engenheiro de software, esse é meu e-mail, esse é meu LinkedIn. Quem quiser me adicionar, estou de portas abertas aí para ajudar vocês. Muito obrigado. Vai abrir aqui o período de perguntas, pessoal, que eu acabei falando e esqueci de falar aqui também, vou esclarecer a dúvida de vocês. Obrigada, João. Fica tranquilo aqui que o bom de você ter falado rapidinho que dá mais tempo a gente conversar e fazer perguntas. Tenho certeza que estão todos aí bem ansiosos para poder te perguntar. Mas eu posso fazer as honras, pessoal? Eu queria entender um pouquinho mais, assim, João, como que foi a sua trajetória? Um pouco mais da sua experiência, assim. Você comentou para a gente todas as suas certificações, mas qual foi o caminho que você trilhou? A sua escolha foi baseada em quê? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Se você quiser sentar, a gente fica à vontade, né, gente? Tá, obrigado. Trazer mais para próximo aqui do nosso público. Eu comecei, acho que como a maioria das pessoas que começam na tecnologia, trabalhando ali com infraestrutura, consertando impressora, análise de suporte, lá na Transpes, aqui em Alterosa, ali na Vispress. Desde lá eu já atuava com sistemas, com Proteus da TOTUS, e a TOTUS tem a própria linguagem de programação que é o ADVPL. E lá eu tive oportunidades, né, de trabalhar com a ADVPL,
trabalhar com banco de dados. E aí começou a surgir um certo interesse, eu ainda seguindo nessa área de redes, mas com um pontinho ali de programação. Aí, em cerca de 2018, 2019, girou a chave, né, que eu recebi uma proposta de trabalhar com C Sharp, que é a minha linguagem atual, C Sharp e .NET, e eu gostei, atuando nesse projeto. A gente estava construindo um RP para a empresa que eu atuava, e assim, foi uma experiência incrível. Então, desde então, eu segui nessa área, me peguei bastante. No início foi mais difícil, porque eu tinha que estudar 3, 4 vezes mais, só que acaba que você aprende a gostar, você aprende a gostar da ferramenta, e hoje, para mim, eu vejo programação não só como uma profissão, mas também como um hobby. No meu tempo vago, eu gosto de fazer projetos pessoais. Perfeito. E eu quero falar para o pessoal que vocês podem perguntar também via chat, tá? Enquanto vocês vão preparando as perguntas aí, eu vou aproveitar aqui para fazer mais uma, João. Seguinte, eu queria entender agora como que foi o seu processo de preparação para a sua primeira certificação. Quantas horas de estudo você dedicava? Conta um pouquinho para a gente também, inclusive até de tudo que você teve que abrir mão. Imagino eu assim, vida social, enfim, como que foi esse processo? Abrir mão da vida social é muito verdade, viu, pessoal? Nossa, no início, principalmente, hoje nem tanto, mas no início, principalmente, teve momentos ali, finais de semana, que a família estava no churrasco e eu notebook no colo, trabalhando, estudando e isso. A minha primeira certificação foi a certificação Scrum, em 2020. Foi uma certificação mais simples, até porque Scrum estava no auge. Então, todo mundo falava de Scrum, todo mundo falava de metodologia ágil. Então, eu sinto que foi uma certificação mais fácil, porque era algo que estava bombando no mercado. E eu estudei, mas não, como era uma certificação introdutória, porque a gente tem que entender o seguinte, que dentro das certificações ela tem níveis. Então, tem o nível 1, 2 e 3, cada empresa seguindo com a sua forma de diferenciar os níveis, né? A Esri a gente tem as fundamentais, as intermediárias, as voltadas para arquitetura, que são mais sêniores. Então, a gente tem níveis. Para os níveis de introdução, são certificações mais simples, focados em conceitos básicos. Então, para quem está começando, eu acho que, igual, por exemplo, minha última certificação é algo que eu já estou atuando também nisso, que é a Z900 da Esri. Já passou da hora de eu ter tirado essa certificação. Mas é uma certificação simples, eu estudei cerca de 10, 12 horas, e já fiz alguns simulados, estou quase gabaritando, vou fazer a certificação quando eu gabaritar o simulado. Que aí é igual eu falei, gera custo, e se você for reprovado, você perde o dinheiro. Então eu aconselho que vocês vão preparados. Mas é uma questão de estudo não muito pesado, dependendo do nível da sua certificação. Perfeito. Meu lado professor aqui também está querendo comentar, naquele momento que você falou sobre que a sua empresa trabalhava com aquele modelo cascata e depois vocês começaram a evoluir e hoje trabalham com Scrum. Então, assim, queria que você falasse também, por favor, para os nossos alunos, essa importância de a gente viver essa metodologia ágil, porque às vezes em sala de aula a gente fica comentando com o pessoal, vocês têm que aprender e vai ser legal, porque o mercado de trabalho atua assim, e nós aqui da PUC Minas temos essa responsabilidade de ensinar, de fato, aquelas ferramentas e práticas, frameworks que, de fato, estão sendo utilizados ali no mercado de trabalho. Então, você tem algum caso assim, interessante poder contar para a gente? Com certeza tem. Principalmente em Portugal, pessoal, para quem não sabe, Portugal é um país que ainda está aderindo ali à tecnologia, então eles são um pouco mais retrógrados em algumas coisas. Lá ainda utiliza, pelo menos a empresa que eu atuei, eu trabalhei num hospital lá, como se fosse a Unimed, uma rede de hospitais particulares lá, e era modelo cascata, era assim, chegava a demanda no Teams, ó, preciso que você faz isso, eu vou lá e fazia. Aí eles lá e falavam assim, ah não, você fez errado, quero que você faça desse jeito. Aí eu vou lá e refatorava. Ah não, mas você não entendeu a demanda, é desse jeito. Aí tem a divergência, a diferença de português, porque por mais que é português, tem uma diferença absurda de conversa. A história mal refinada, então muitas vezes chega uma história mal refinada, que não tem conceito técnico, não tem conceito de funcionalidade, então acaba que você tem que inventar tudo da sua cabeça, porque falta informação e só chega a demanda. E isso é o modelo cascata. Basicamente é chegar a coisa para a pessoa simplesmente ver a tela assim, ver, passar, ah, legal, poderia ter um botão aqui de curtir nessa tela. Aí a pessoa vira passar, coloca um botão de curtir. E aí você vira para ele e fala assim, mas e aí, para quê? Como? Não sei, só faz. E é isso é mais ou menos cascata.
quando a gente fala de Scrum, não, Scrum a gente tem toda uma cadeia de funcionamento antes de chegar uma tarefa para o desenvolvedor. A gente tem um levantamento de requisitos que é feito pelo dono do produto, que a gente chama de PO. Então todo o backlog é montado, então toda uma tarefa, todo um grupo de tarefas é montado. Aí se cria um sprint, que é um prazo de um prazo que geralmente de 1 a 2 semanas ali, que é de entregas úteis, então a cada 15 dias você finaliza um sprint. E aí passa pelos devs, aí os devs vão analisar aquela tarefa e falar se ela é apta ou não para atuar. Isso faz com que, na hora que você realmente vá desenvolver, o número de dúvidas sobre aquela tarefa reduz absurdamente. Consequentemente, você perde menos tempo corrigindo o problema ou perguntando para a pessoa como fazer, você perde menos tempo e isso focando em desenvolver. E aí o desenvolvedor ele fica focado naquilo que ele é pago para fazer, que é desenvolver. Perfeito. Enquanto a gente estava conversando aqui, tem alguns comentários no chat. Tem, por exemplo, aqui, ó, o Giovanni comentando que você está saindo bem, o Pedro Henrique também agradecendo aqui, foi bem demais, João, parabéns. E chegou uma primeira pergunta aqui do Lucas. Ele disse o seguinte: eu sei que quase sempre há custos para conseguir a certificação, mas vi que para manter algumas certificações, por exemplo, da Microsoft, você tem que repetir os exames. Existem novos custos quando precisa renovar? Então, algumas certificações não precisam ser renovadas. Igual eu falei, por exemplo, a Z900 é a mesma Z900 de 2018. É válido, não expira. E nessas que tem renovação, algumas você tem descontos para refazer a prova e outras você tem um desconto integral e outras você paga também integralmente. Só que a gente também vale ressaltar que sempre é constante, isso é constante em todos os lugares que fazem certificado. Eles lançam vouchers de 50% a 100% de desconto para fazer certificações. Então sempre fique atento, por exemplo, se você quer fazer uma certificação Microsoft, sempre fique atento à página da Microsoft, a grupos de WhatsApp, onde o pessoal está sempre soltando que a Microsoft vai lançar, por exemplo, a certificação AZ900 de graça. Mês passado mesmo teve certificações da Azure DevOps, nível introdução, gratuita para quem fizer a prova no período X e Y. Então é sempre bom, eu sempre recomendo vocês que querem se certificar, sempre estar incluídos na comunidade de tecnologia, que é uma comunidade, não parece, mas é uma comunidade bem grande, bem unida. A gente vê muitos desenvolvedores dispostos a ajudar, principalmente em grupos de WhatsApp, no YouTube, dando aula, no próprio comentário do YouTube mesmo. Então eu sempre recomendo, e a gente vê também muitos conteúdos gratuitos. Então também não precisem preocupar de tipo, eu tenho que comprar o curso A para me fazer certificação. Não necessariamente, você tem isso gratuito também na internet, na própria documentação da empresa, que é gratuito. Perfeito. E assim, você também comentou da sua experiência ali atuando também na questão de recrutamento, enquanto líder técnico, e como que você enxerga os profissionais que têm a certificação? De fato, eles têm um reconhecimento a mais? Você diria alguma questão de números? Olha, se a pessoa conseguir tal certificação, ela tem uma chance de X a mais por cento poder conseguir aquela vaga. Como a pessoa pode apresentar isso no currículo para que de fato seja um diferencial? Então, igual eu falei, não existe uma bala de prata. Não quer dizer que você chegar com a certificação do seu currículo que você vai ser um bom profissional. Mas é um diferencial. A gente sempre analisa tudo, desde competências técnicas, área voltada de estudo. Por exemplo, a pessoa tem certificação Cisco, mas está se inscrevendo para uma vaga de programador. A gente não vai poder contar muito com essa certificação. Por mais que ela passe uma credibilidade que a pessoa ela dedicou tempo e dinheiro para fazer isso, já por si só é um diferencial, é um pouco fora do conceito que a empresa está precisando naquele momento. Então, a gente avalia várias coisas, a gente avalia a vaga que está sendo ofertada, o perfil do profissional, e caso ele tenha certificação focada naquele perfil, é um diferencial assim, que aumentaria a chance dele em uns 50% em relação aos outros. Por exemplo, a gente tem duas pessoas com o mesmo perfil, com o mesmo currículo, só que um tem certificação e o outro não. A probabilidade de eu indicar essa pessoa que tem certificação é muito maior, porque ela, além de fazer o básico,
que é estudar toda a grade que tem que estudar para você ser um programador, ela ainda se destacou estudando um pouco mais para tirar uma certificação. Perfeito. Agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso público presencial, que também estou vendo aí as carinhas, estão querendo fazer perguntas. Então, por favor, vou passar o microfone para vocês. Boa noite, João. Me chamo Bernardo. Eu anotei algumas perguntas aqui. Você falou muito de cloud computing, metodologia, certificação nessa área. Queria saber sobre o campo da IA e quality assurance. Se tem alguma certificação que você indica, alguma coisa assim? De IA é um mercado que está crescendo muito. A Microsoft, inclusive, já adotou. Como eu falei, eu gosto de falar na área que eu tenho mais proficiência, que é a Microsoft, que é o que faz parte do meu dia a dia. A gente vê, por exemplo, que a Microsoft adotou a IA 900, que é a introdução a fundamentos de inteligência artificial voltada para cloud computing, né, voltada ali para a Azure. Então a gente tem essa certificação. De QA eu nunca pesquisei a fundo, mas é algo também que, se vocês quiserem, depois vocês me chamam e eu posso dar uma pesquisada e ajudar vocês nesse assunto. E obrigado pela pergunta, né, irmão? Lá atrás, lá no final lá. Boa noite, meu nome é Nicolas. Minha dúvida é: como posso atingir pessoas ou até empresas com meus projetos? Boa pergunta, Nicolas. Prazer, meu nome é João Pedro. Eu falei muito isso através do GitHub, mas também através do LinkedIn. Foi uma prática que eu adotei e para mim deu certo, e eu indiquei para outras pessoas também que também deram certo, que é diariamente você ter publicações e commits diários. Por que diariamente? Mostra constância. Porque, por exemplo, se eu pego o meu GitHub e tem um commit, o meu, se vocês forem ver hoje, vai ter um commit do ano passado, né? Porque agora é só repositório privado. Mas se vocês pegam o GitHub, se um recrutador vai ver o seu GitHub lá e ver que você comita todo dia, você está provando para ele que você tem constância. Que você não é uma pessoa que estuda uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, mas você é uma pessoa que pratica programação todo dia. Então quer dizer que programação ela faz parte do seu dia a dia, ela se tornou parte da sua vida. Se você consegue transmitir isso para o recrutador através das suas publicações no LinkedIn, que eu também gosto muito de enfatizar, quando você vai fazer um projeto, publique no LinkedIn, porque o LinkedIn é seu portfólio. Ele, junto com o seu GitHub, é quem vai mostrar para as pessoas que você está procurando emprego, que você está disposto a se dedicar e a se diferenciar de outras pessoas. Então, seja constante, faça isso diariamente. Se você não conseguir diariamente, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, faça um commit, nem que seja de um Hello World, igual eu falei. Tipo, gente, eu acabei de aprender a fazer um Hello World em Python. Ótimo, beleza. Agora eu aprendi a fazer um envio de um request via Axios. Vou seguir para o Node, que eu acho que é mais fácil. Consegui fazer um envio de uma requisição via Axios aqui no Node. Aí no outro dia você aprendeu a consumir banco de dados. Aprendi a consumir banco de dados utilizando o Node. Todo dia você vai ter uma evolução e todo dia você está mostrando para a pessoa que você se dedicou e está se destacando mais. Respondi sua dúvida? Muito obrigado pela pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui também, sou Humberto, né? Eu queria entender de você que já fez também contratação e tudo, e se vale a pena para um profissional que está montando portfólio, já casando aqui com a pergunta do colega, se vale a pena um desenvolvedor, né, que está procurando vaga, manter um portfólio com muitas linguagens, muitos projetos diferentes ou especializar, se isso impacta ou não na hora da contratação? Cara, essa pergunta gera debates incríveis na comunidade, porque muita gente acha que você se especializar é o melhor, muita gente acha que você ser um severino, né, trabalhar com o que for, com o que precisar é bom. Eu atuei em 2 empresas, hoje na Ivory, eles focam isso vai depender muito de empresa para empresa. Por exemplo, você já escolheu qual caminho que você quer seguir. Eu quero ser um desenvolvedor back-end, quero atuar com C#, com .NET, então foca nisso.
Aí você vai estudar coisas que fazem parte do contexto. O que seria isso? Um ORM, um banco de dados, que é importante para qualquer desenvolvedor voltado para back-end. É importante saber modelagem de dados, saber estrutura de dados, montar uma query, saber performar através de consultas, saber comunicações entre APIs. Então, você vai focar com o seu estudo, seja voltado para algo específico. Eu recomendo que você faça isso. Mas isso vai depender muito do mercado de trabalho, porque varia. Tem tempo que o mercado pede pessoas especialistas e tem tempo que o mercado tá com baixo orçamento, a empresa está com baixo orçamento, precisa que você faça front, back. Por exemplo, na empresa de Portugal eu fazia front com Flutter, mobile com Flutter, DevOps, eu fiz DevOps com GCP da Google, atuei como QA, dev, back-end, arquiteto. Então, tipo assim, vai do orçamento da empresa. A empresa está precisando de um faz-tudo. Aí, eu gosto de falar o seguinte, você vai moldar o seu futuro através de que uma empresa precisa, ou você vai moldar o seu futuro aquilo que você vai ser daqui 5, 6 anos através do que você quer ser. Então, eu gosto muito de recomendar isso para as pessoas. Você quer trabalhar com back-end, foque nisso. Ah, mas o mercado pede front. Eu ainda recomendo que você foque naquilo que você quer ser bom no seu projeto e não ver só o atual, ver o futuro. Mas isso também depende da sua situação financeira e da sua situação atual. Se você realmente está precisando de um emprego urgente e a empresa está pedindo que você programe em Delphi, é a oportunidade que apareceu e é isso. Aí vai da sua necessidade. Não sei se respondeu a sua dúvida. Mais alguma dúvida, pessoal? Mercado internacional, dúvida aí como conseguir uma vaga fora. Boa noite, João. Boa noite a todos. Você falou um pouco sobre certificações de Scrum. Sei que não é muito sua área, mas na sua visão, como você vê esses níveis que a gente tem, o que seria claro que quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Mas o que seria o necessário para quem está começando aqui, procurando estágio agora? O que você acha que é o necessário para uma certificação Scrum? E também falando na sua área mesmo, como você vê o mercado hoje para C#, back-end, enfim? Para quem está começando, eu recomendo que vocês comecem com certificações gratuitas. A gente vê certificações Scrum gratuitas, a gente vê a Esri sempre lançando ali vouchers de 100% para certificações iniciais. A questão de você se aprofundar nos níveis de certificação, principalmente Scrum, vai depender muito de se você quer seguir nessa carreira de gestão de projetos. Porque, por exemplo, para um desenvolvedor, não é necessário que você saiba atuar como Scrum Master, porque não é a sua função, você não quer ser Scrum Master. A não ser que você queira seguir nessa área de Product Owner, de Scrum Master, aí eu recomendo que você se aprofunde nessa área de Scrum. Se não, minha opinião, é uma opinião pessoal, você quer ser desenvolvedor, siga na área do Scrum básico ali, nível 1, faça a certificação, já se destaca no mercado, e aí foque naquilo que você realmente vai agregar para você. E qual foi a outra dúvida? Ah, tá. O C# é uma linguagem, tanto o C# quanto o Java são linguagens já bem consolidadas no mercado, então elas já tem empresas grandes que vão atuar nela. E é muito difícil que uma empresa já grande, consolidada, com que já aderiu essa linguagem, principalmente a linguagem forte, igual C#, igual Java, que ela mude. Por exemplo, o Golang, vou te dar um exemplo do Golang. Foi um boom, estourou em 2022, 2023, todo mundo só falava em Golang, uma linguagem que era muito rápida, com orientação a objeto, compilada, muito rápida, todo mundo usa Golang. Hoje em dia quase ninguém usa, o mercado morreu. Por quê? Porque foi uma linguagem que nasceu, teve um boom, não atendeu 100% das demandas e acabou reduzindo. Eu não estou falando que morreu, mas reduziu no grande a quantidade de oportunidades. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma linguagem igual o C#, igual o Java, que são já linguagens consolidadas, é muito difícil você ver mercado tendo menos oportunidade. Eu recebo constantemente propostas de
de oportunidade C Sharp, mas aí também varia muito da senioridade. Para quem está começando, eu entendo que é mais difícil de conseguir, mas ainda assim, você for pesquisar, principalmente no LinkedIn, você vê muitas oportunidades ali de C Sharp, de .NET, juntando ali com React, com Angular ali, que tá bem forte ainda. O Fábio disse que tem uma pergunta do chat aqui, já eu cedo a vez aqui. Ô, João, em primeiro lugar, obrigado aqui pela sua... Apesar do nervosismo que você falou, mas nem pareceu, né? A Aivro é uma grande parceira nossa aqui de Betim, né? De várias iniciativas, a gente já fez vários Stay Talks com o pessoal de vocês lá, né? Para trazer algum conteúdo aqui para a gente. E outras iniciativas, como acho que nem todo mundo aqui vai conhecer, o Level Up, que é um programa que a gente tem para recrutamento, capacitação e treinamento. A gente está conversando com a Camila agora para retomar. Então, em breve deve ter novidade para o pessoal aqui. Eu fui notando algumas perguntas e algumas até você já respondeu. A primeira delas, a primeira curiosidade é sobre a atualização. Você já falou um pouquinho, né, de ter que renovar. Você falou que nem todas é necessário renovar. O que faz uma certificação não ser necessário a renovação, a atualização, é a natureza do que ela certifica? Se é uma tecnologia, uma ferramenta que às vezes fica obsoleta ou não, se é uma coisa mais clássica? Depende muito do contexto da certificação. Por exemplo, se for uma certificação de conceito, por exemplo, a Z900 é uma certificação de conceito de computação na nuvem. O conceito é o mesmo, então não precisa renovar, porque daqui a 10 anos a gente sabe o que é um SaaS, o que é um PaaS. Então a gente sabe que aquele conceito ele se permanece. Podem vir implementar coisas novas, só que aí vai mudar o grau de certificação. O conceito ainda vai ser o mesmo. Agora, por exemplo, a gente vai pegar uma certificação um nível elevado, que pega uma ferramenta muito específica. E aí essa ferramenta se depreciou ou teve uma mudança drástica no seu conceito, aí surge a necessidade de refatoração, mas aí a própria companhia, ela comunica, olha, a gente mudou, por exemplo, vamos colocar que o portal da Esri trabalha com o banco de dados híbrido e local, híbrido e na nuvem. E agora eles vão parar de trabalhar com híbrido e somente com computação na nuvem. Você não vai mais poder hospedar um servidor local, mas na nuvem. Ou você contrata tudo ou não contrata. Mudou o conceito. Então, provavelmente, eles comunicariam às empresas e as pessoas certificadas falando, olha, a gente vai mudar, então recomendo que vocês reestudem a documentação e façam a nova prova. Mas aí vai variar de caso para caso. Bom, João, parabéns aí pela palestra, né, e agradecer também em nome de toda a equipe aí dos cursos de Sistema de Informação e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas por aceitar o nosso convite. É um prazer, então, tê-lo nessa noite aqui no nosso evento, abrindo o nosso evento, né. Antes de eu fazer a minha pergunta, não é uma pergunta, mais um comentário, tem duas perguntas aqui no chat, uma do Lucas, mesmo certificações de nível Foundation já podem fazer a diferença no currículo? Sim. Mesmo as certificações Foundation já fazem uma diferença absurda no currículo, vocês não fazem ideia. E tem uma pergunta da Letícia. João, se você pudesse voltar no passado, alguma coisa que você faria diferente durante a sua trajetória? Pergunta legal. Eu não sei. Eu acho que eu dedicaria menos tempo com a DVPL, que é uma linguagem muito específica. Para quem não sabe, a DVPL é uma linguagem que a TOTUS criou para mexer no sistema dela. Então, eu só usei a DVPL enquanto eu trabalhava com TOTUS, com Proteus. Mas eu não sei, porque eu acho que até isso faz parte do que eu sou hoje. Então, eu não sei, talvez dedicaria mais na faculdade e mataria menos aula. Essa é boa. É uma pergunta lá em cima. Tá? Tem mais, só aproveitar aqui, tem mais uma pergunta aqui do Lucas. A certificação ITIL é interessante para quem quer ir para desenvolvimento ou apenas para infra e cibersegurança? Eu não saberia responder essa dúvida, desculpa. ITIL não foi uma área que eu estudei e segui para isso. Qualquer informação que eu passar aqui pode estar errada.
Pelo que eu conheço de ITIL, mais para gestão, né? Eu não vejo, assim, também não sou especialista em certificação, né? Mas pelo que eu entendo de ITIL, eu acho que ela é mais voltada para infra. Não sei se teria uma relação grande aqui, tá, Lucas, com o desenvolvimento. Mas depois a gente pode pesquisar mais a respeito, né, para responder com mais propriedade. Aí depois volta para mim aqui. Tem um aluno. É igual eu falei também, Lucas, meu LinkedIn tá aqui, depois você pode me mandar mensagem lá, a gente por isso junto e vamos para cima. Boa noite, João. Você comentou sobre o mercado internacional. A minha dúvida seria como você fez para conseguir uma vaga em outro país e o que você percebe que as empresas de fora pedem para as pessoas, certificações, habilidades, o que você percebe? Cara, eu já de cara vou quebrar dois tabus. Primeiro, inglês não é necessário. Não quer dizer que não é importante, mas não é necessário. Eu, por exemplo, quando eu fui para Portugal, nos projetos que eu atuei, meu inglês era B1 ali, que é o início do intermediário. Eu sabia me comunicar. Então, por exemplo, eu sabia falar na daily lá minhas tasks, mas era tipo assim, lendo um roteiro. Então, é entender que, primeiro, o inglês não é necessário, mas é importante, é um diferencial. Ótimo, porque você abre o leque das oportunidades. Quando você não tem inglês, você se limita a 2 projetos. Quando você tem inglês, você abre um leque para 20, 30, 40 projetos de vários outros países. Primeiro ponto. Certificação. 2 coisas que eles cobram. A maioria das empresas que eu fiz entrevista, não são todas, mas a grande maioria. Graduação. Quase todas cobram que você seja bacharel ou graduado em alguma coisa, ciência da computação, sistema da informação, análise e desenvolvimento de sistema, eles pedem um bacharel, principalmente em empresa americana. A maioria das empresas americanas que eu fiz entrevista, eles pediam que eu fosse bacharel ou em ciência da computação ou em sistema da informação. Mas, igual eu falei, vai variar de empresa para empresa. A empresa em Portugal que eu fui contratado, eles não cobravam tanto isso. Eles valorizavam mais o seu conhecimento técnico e a sua experiência de carreira do que mais assim os certificados e documentos que você carregava. Mas a graduação era sempre necessária até por causa do visto. Para que a empresa possa te tirar do seu país e levar para o país deles, eles têm que provar para o governo que é necessário que você esteja lá, que eles não encontrou ninguém em Portugal que seja tão capaz quanto você. Então você tem que ter os documentos necessários para o visto, que aí entra a graduação, né, o bacharel que eles cobram. O certificado é mais um plus sobre você mostrar que você está mais do que apto para atuar lá. E como eu consegui, LinkedIn. Eu comecei a pesquisar vaga, e diferente, ao invés de me candidatar às vagas, eu adicionava os recrutadores. Aí eu mandava mensagem para os recrutadores. Os recrutadores passavam raiva comigo. Até eu começar a fazer entrevista. Teve época que eu estava fazendo 3 entrevistas por dia. Até eu conseguir. E não foi muito demorado não. Eu comecei em janeiro, em abril eu estava contratado já. Fechou, mano. Várias perguntas no chat. O pessoal do EAD está bombando, viu? Tem uma aqui que eu acho que você já meio que respondeu da Ana Clara aqui. João, que dica você daria para alguém que quer seguir carreira internacional na área? Você vai complementar alguma coisa? Eu acredito que já respondeu bastante. Eu acho que eu vou dar uma resumida para a Ana Clara, que é o seguinte. Foque no seu LinkedIn, deixe ele bem apresentável. Se você eu recomendo apenas coloque seu LinkedIn em inglês se você tem domínio do inglês. E se você colocar o seu LinkedIn em inglês, você está falando para os recrutadores que você vai conseguir fazer a entrevista em inglês. E aí, se a pessoa não sabe falar inglês, ela vai começar a fazer entrevista e não vai sair bem. Eu teve entrevista que eu falei, eu pretende. E eu pretende, para quem não sabe, é tipo, eu vou fingir que eu faço alguma coisa. Eu pretende finish today.
vou fingir que eu vou terminar isso hoje. Eu queria falar, eu pretendo, mas meu inglês não era dos melhores. Então, só coloque que você é. Só coloque em inglês se você é apto a falar inglês. Então, reformule seu currículo, seu LinkedIn. Procure padrões, principalmente de currículo, que seja focado para aquele país que você quer ir, e escolha um lugar. Tipo, não saia tirando para tudo quanto é lado, a não ser que você queira trabalhar remotamente para outro país. Por exemplo, meu objetivo é continuar no Brasil, só que ganhar em euro, ganhar em dólar. Aí beleza, manda bala para tudo quanto é lado. Agora, por exemplo, quero ir para Canadá. Foque no Canadá, foque em perfil, currículo, voltado para aquele país em específico que você vai fazer. Acho que é uma das principais dicas que eu posso dar. Inclusive, Canadá, em algumas regiões, eu já até fiz um teste para ver se eu conseguiria ir para lá. Eu não passei porque precisava do francês, dependendo do lugar que você vai, você precisa não só da língua inglesa, mas o francês. Até tem o Pedro perguntando aqui, né, sobre as certificações da língua inglesa, se você também acha que são importantes, né, fazer um TOEFL, por exemplo, né, uma prova de conhecimentos de língua. Assim, para o programador, acho que não faz tanta diferença. É um diferencial, mas eu acho que a certificação em inglês, eu até olhei para estudar para me certificar em inglês, é mais para quem quer seguir nessa área de ensino de inglês. Por exemplo, eu quero fazer uma C1, mudar o meu C1 para o C2, que é tipo de fluente para apto a ensinar inglês. Aí você tem que fazer um IELTS. Esqueci muito de certificação em inglês. Mas para o programador em si, não é tão necessário. É necessário que você saiba se comunicar e comunicar suas atividades. Por exemplo, vou ter um refinamento. Eu vou conseguir refinar aquele backlog todo, aquelas USs todas? Sim. Vou conseguir comunicar com os outros profissionais? Sim. Eu já vi gente entrar em empresa com inglês assim, bem básico mesmo, só lendo do tradutor e falando. Beleza, tá tudo certo. Desde que você consiga se comunicar, tá ótimo. E aí, até seguindo essa linha de mercado internacional, né, o Pedro Henrique fez uma pergunta aqui. Falando em experiência, ouvi dizer que eles contam a graduação como experiência também. Exemplo, quem é formado em SI e tem 4 anos de experiência profissional, teria 8 anos de experiência. Procede? Isso vai variar muito de empresa, viu? Porque, por exemplo, quando eu fui para Portugal, isso em 2022, eu tinha como programador ali uns 3, 4 anos. Eu fui contratado para uma vaga sênior. Então, consequentemente, eu creio, aí é uma opinião minha, porque eu também não sei qual foi o critério de avaliação das pessoas, mas eu creio que eles contaram esse período que eu estava me graduando. Levando em conta que, na minha opinião também, a vaga sênior requer que você tenha um nível ali de experiência um pouquinho maior, tipo 5 anos, 6 anos, porque aí conta um pouco de não é nem experiência de técnica, mas maldade mesmo de dia a dia como programador. Deixa eu fazer minha pergunta, não é nenhuma pergunta, era só um comentário, não vai ter. Eu só queria comentar que né, para os alunos aí, que o ICEI, né, a PUC Minas, através do ICEI, ela tem uma série de parcerias. Talvez você já tem o pessoal que faz redes aí, tem os cursos da Cisco, né? O professor Marco Antônio, lá de Contagem, o Fábio Cordeiro, né? Pegam pesado aí com vocês nas disciplinas de redes, né? O pessoal que faz fundamentos de redes, o pessoal de AWS. Então, se vocês entrarem em sei.pucminas.br/parceria, vocês vão ver, né, as parcerias da PUC, e lá tem os incentivos, as bolsas que vocês podem adquirir, né, para fazer as certificações. Aí só um comentário que eu achei muito bacana, João, que você falou, questão do LinkedIn e do GitHub. Eu às vezes eu sinto, e eu me incluo nesse grupo, que a gente é um pouco apático com relação a essas redes. A gente vai muito no Instagram publicar que foi numa festa, que foi num jogo do time do coração, né, que está no final de semana um churrasco lá no sítio, mas a gente às vezes posta pouca coisa profissional, né? E há cerca de um mês e pouco, a gente recebeu aqui um ex-aluno e ele falou a mesma coisa que você falou, né? Falou, gente, GitHub,
primeira coisa, colocar todo o portfólio para mostrar para o mundo o que vocês fazem, né? E mostrar para as empresas e usar o LinkedIn também. Então ele contou lá, às vezes sai um recurso novo, uma linguagem nova, ele vai lá, faz um texto, publica, né? Então, outro dia eu acho que eu estava conversando com algum aluno, eu falei, gente, vocês vão em eventos da computação, postem, tiram uma foto, vocês estão aqui, ó, tiram uma foto aqui com o João, postem no seu LinkedIn, marca quem tiver que marcar, né? Porque isso dá engajamento, quer dizer, você está mostrando para as empresas que você participa de eventos científicos, que você vai a palestras, a workshops, e a gente às vezes faz pouco isso, né? Eu mesmo outro dia fiz uma postagem, eu falei, poxa, que bacana, eu queria ter essa rotina de todo evento que eu participo, a gente postar, né? Então vai apresentar um trabalho, posta uma foto sua lá no LinkedIn, faz um texto bacana, né? Porque isso realmente mostra para as empresas, né, aquilo que a trajetória que você está percorrendo, né? Porque antigamente, na nossa época aqui, né, falando aí de entrevistas, eu lembro quando eu formei, eu mandei 500 currículos. Isso, 500, acho que 260 foram pelo correio e 240 eu entreguei na porta da empresa. Sabe quantas empresas que responderam? 3. Uma de São Paulo, porque eu escrevi que eu sabia alguma coisa de Java, eu não sabia nada. Eu fiz assim, sabia o que eu fiz, aprendi em PO, era o que eu sabia de Java. A Fiat, aqui, Betim, que me respondeu, falou que recebeu o currículo, que agradeceu tudo, mas que não estavam fazendo seleção e iam guardar. E a empresa que me contratou, né? Foram de 503, né? E eu falo assim, se tivesse essa oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho para o mundo, na época a gente não tinha isso, né? Então eu falo assim, hoje a gente tem as ferramentas, mas às vezes a gente não usa da forma correta. Então, assim, queria te parabenizar pela sua fala, né? Que foi mais um reforço, né? De uma coisa que é tão importante, que às vezes assim, o professor falando, talvez o aluno fale assim, o professor está falando isso, mas fala tanta coisa aqui e tal, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí quando eu venho alguém de fora e fala, eu acho que dá um peso assim diferente, sabe? É um peso maior. Então eu queria te agradecer aí pelas suas dicas. Obrigado. Só reforçando, pessoal, hoje eu tô mais ou menos igual ele, eu tô meio largado no LinkedIn, correria do dia mesmo, muita coisa ali para fazer. Mas, nossa, vocês forem pegar em meados ali de 2020, 2021, que foi a época que eu tava ali migrando, que eu comecei a trabalhar com programação, mas em 2020 que eu comecei a migrar de empresa e buscar novas oportunidades, diariamente tinha posts de palestra que eu participava, de commits que eu fazia, de coisa nova que eu implementava, que assim, é de suma importância que você exponha isso, para que as pessoas saibam que você está lá. Porque se você, aquele ditado, né, quem não faz não é visto, aquele que não é visto não é lembrado, né? Então, se você não se expõe, que você está procurando oportunidade, que você está ali dedicando, correndo atrás, estudando, participando de palestras, seminários, se você não mostrar isso para as pessoas, ninguém vai saber. E aí vai ficar por isso mesmo. Você vai colocar no seu currículo, mas ninguém vai ver seu currículo porque você não está expondo, você não está se destacando entre as outras pessoas. Uma última pergunta, porque da minha parte, pelo menos, já deve estar caminhando para encerrar aí na live. Em algum momento aí você mencionou que o tempo hoje é um dos recursos mais escassos que a gente tem, né? E a graduação, só ela já toma um grande tempo, né, do aluno. E é um tempo precioso que a gente tem para estudar, para cuidar da formação. Como é que você recomenda dosar isso aí? Ir fazendo a graduação e já ir procurando certificações, ainda que sejam essas básicas e gratuitas que você falou para começar, ou deixar para certificar mais já depois aí da formatura, já quando tiver mais no mercado mesmo. E eu já emendo um comentário aqui que vale para todo mundo, que aqueles que conseguirem alguma certificação já durante a graduação, além da certificação em si, né, que é um grande benefício, vale também como a CG. Né? Então, todos os alunos aqui têm que fazer uma quantidade de horas de atividades complementares de graduação. Então, e nem todos conhecem as modalidades existentes. Né? A certificação é uma delas. Então, fez uma certificação, né? Você já tem como comprovar,
É só entregar a documentação que ali você já garante algumas horas dentro daquelas que você tem que fazer. Né? Inclusive, eu utilizei uma das minhas certificações para bater horas também. A questão de dosar tempo, realmente hoje o tempo é muito escasso. Eu acho que na época que eu estudava era mais ainda. Hoje eu sinto que eu tenho um pouco mais de tempo, só que mais cansaço mental e físico mesmo. Da correria do dia a dia, principalmente ele estando à frente de um squad, dia a dia como programador já é bem cansativo, de muitos aí até 8, 9 horas da noite, plantações em produção, War Room. Então isso já é cansativo por si só. Quando você está começando, principalmente na faculdade, eu acho que é um diferencial você se dedicar um pouco mais. É aquele ditado, né? Fazer um pouco mais do que o necessário, fazer mais do que aquilo que você, mais do que o básico. Então, por exemplo, você está na faculdade, você já tem que estudar as coisas da matéria, você já tem que correr atrás de estágio, ou já está estagiando, então está fazendo 6 horas de estágio, saindo da faculdade, saindo do trabalho, indo para a faculdade. Muita gente está fora da área, só trabalhando mesmo para sustentar as despesas. Igual na época que eu fazia faculdade, eu trabalhava na Toshiba como auxiliar de produção. Então, eu saía da Toshiba e vinha direto para a faculdade. E mesmo assim, eu tentava, na medida do possível, principalmente aos finais de semana, ali, tirar um tempo para que eu foque na minha carreira, para que eu foque em destacar um pouco mais. Então, é mais isso, é você ver realmente a sua necessidade, e a sua vontade de ingressar realmente na área e dar o primeiro passo. Uma prática que eu sigo muito é o seguinte: você andando ou correndo, você vai chegar no seu objetivo. A única coisa que vai mudar é o tempo que você vai demorar para chegar nele. Então, por exemplo, se você quer correr e estudar 5 horas por dia, beleza, você vai chegar no seu objetivo mais rápido que se você estudar 10 minutos. Não quer dizer que você estudando 10 minutos, você não vai chegar. Porque cada um tem uma realidade, cada um tem um cansaço físico e mental diferente. Então também eu não posso virar para você e falar assim: você tem que estudar 5 horas por dia para você conseguir uma vaga de emprego. Porque só você que sabe o quão cansativo está o seu dia a dia para falar se você consegue ou não. Muitas vezes você só está em frente ao computador e não está absorvendo nada do que você está vendo. Porque o seu cérebro está tão cheio de informação, tão cheio de cansaço, que você está mais perdendo tempo do que aprendendo. Então, acho que é você entender realmente o seu momento e traçar um objetivo. E falar assim: olha, por exemplo, até o final do ano eu quero tirar uma certificação introdutória de DevOps. Beleza, estuda, igual eu falei, uma certificação de Azure de introdução ali, você precisa de 5, 6, 10 horas de estudo. Tira 1 hora por dia, meia hora por dia no horário de almoço, alguma coisa assim, estuda, faz 1 a 2 vezes por semana, até você alcançar o seu objetivo. Faz ali uns 4, 5 simulados, tá tirando nota boa. Geralmente a nota de corte, eu acho que não sei se é 70% ou 80%, acho que é 70%. Se tá tirando ali uns 80%, 90%, tá com a nota de corte legal no simulado, vai para cima. E é isso, eu recomendo isso. Entenda o seu momento atual, tanto de carreira quanto físico, mesmo cansaço físico e mental, e dose o máximo que você puder. E aí vai, igual eu falei, vai do seu objetivo. Se você quer alcançar o objetivo rápido, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, vida social, jogo, whatever. Eu tive que abrir mão, pelo menos no meu caso, eu abri mão um pouco da minha vida social e do jogo. Eu jogava muito, muito mesmo. Tipo, tinha época que eu ia pro Pitágoras com os colegas meus, instalava lá um CSzinho, um LOLzinho, ficava jogando no computador da faculdade. Não recomendo para ninguém, eu perdi muita matéria por causa disso e tive que repor. Mas quando eu realmente virei essa chave e falei: eu tenho que mudar isso, eu quero alcançar esse objetivo, eu simplesmente cortei tudo, parei de jogar. Nos momentos que eu ia sair com os amigos, eu foquei. E assim, em menos de 1, 2 anos, eu já estava atuando, recebendo um salário bom, porque a gente sabe o quão que tecnologia, principalmente programação, mas todas as áreas de tecnologia, eu gosto de enfatizar programação porque é o meu contexto. Ela é muito boa financeiramente, então você consegue ver isso. E o que também mais me serviu de incentivo foi um amigo meu me mandando o contra-cheque dele todo mês. Tipo, olha aqui, ó, você tá perdendo isso aqui jogando LOL, vai estudar que você ganha bem. Aí eu foquei, é isso aqui que eu quero. Sensacional, João.
Assim, brincadeiras à parte, mas é uma questão de prioridade, né? Bom, eu tenho mais algumas perguntas para te fazer, mas ainda temos aqui duas no nosso chat. Alguém, um usuário desconhecido, perguntou assim: olá, boa noite. Uma pergunta: o que você acha sobre cursos comuns de internet, como cursos da Alura e da Udemy? Sensacional. Para ser bem sincero, não serve, o certificado deles você ignora, não serve para nada. Mas o conhecimento prático e técnico que eles geralmente te agregam é muito grande. Por quê? Todo curso, principalmente a Alura, Udemy, YouTube, você vai ter um projeto prático nele. Então você vai estar praticando, você vai ter coisa para postar no seu GitHub, você vai ter coisa para postar no seu LinkedIn, você vai estar criando um portfólio. Então é ótimo. Eu costumei a fazer no início, é o seguinte, eu fiz um projeto, fiz um CSS, fiz uma página lá, HTML, CSS basicona, com jQuery. Eu repliquei a mesma página de N formas diferentes, mudando o CSS, mudando as dicas de lugar, mexendo nisso, mexendo naquilo. Tudo de um curso que eu fiz na Udemy. Mesma coisa, fiz um curso de .NET com autenticação utilizando o Microsoft Identity. Pô, beleza. Você implementou dessa forma, agora tenta pegar o mesmo projeto e implementar de uma forma diferente, para que não fique só um copia e cola. Eu gosto de usar a frase que o Florindo, professor lá do Pitágoras, falava muito. Para Júnior, Ctrl+C, Ctrl+V tem que dar choque. Então, se você está vendo algo no computador, não dá Ctrl+C, digita, cria essa memória muscular. Escreva, nem que seja um Hello World, escreva Hello World, beleza. Você vai criar uma memória muscular. Então, eu recomendo muito isso. Você fez um projeto, igual eu falei, você fez um projeto com autenticação Microsoft Identity, utilizando o Entity Framework para fazer uma base de dados lá, beleza. Replica esse projeto. Por exemplo, eu fiz um para cadastro de produto. Agora eu vou fazer um para cadastro de pessoas. Vou fazer um para cadastro de tal coisa. Vai fazendo vários CRUDs, vai praticando, vai aumentando seu portfólio. É sensacional. Eu recomendo muito que vocês façam esses cursinhos. Inclusive, o Gustavo Guanabara é bravo. Gustavo Guanabara é professor de muitos nós, né? Mas, enfim, tem uma última pergunta aqui do Felipe agora. Ele diz o seguinte, falando sobre certificação. Uma pessoa quer seguir a carreira na área de dados. Seria interessante começar pela Z900, DP900, e só então escolher DP300 ou PL300 por serem mais específicas, ou tanto faz? Minha opinião, a Z900 é importante para qualquer pessoa que quer trabalhar com cloud. Seja hospedagem de banco de dados na nuvem, seja criação de microserviços, mensagerias. É importante que você, por exemplo, quer trabalhar com Microsoft, quer trabalhar com cloud, a Z900, fundamentos. Você vai estudar sobre conceito de SaaS, conceito de PaaS, o que é internet, o que é System as Services, o que é nuvem híbrida, o que é nuvem privada. Você vai entender o conceito. Você não vai ver, por exemplo, como você hospeda um banco de dados. Você vai ver o porquê que você hospeda um banco de dados. É fundamento. Recomendo que você faça essa. Para fazer a DP300, acho que é DP300, não é necessário que você tenha a DP900, caso você tenha a Z900, porque a Z900 ela é de introdução à DP900 também. Os conceitos das duas provas vão ser iguais. Vai mudar algumas coisas que na DP900 vai ser mais focada para aquele assunto em específico, que é igual a IA900 que eu falei para o nosso amigo, que eu esqueci o nome, o Bernardo, que vai ter a base ali do Azure, vai ter muita coisa que é fundamento do Azure, mas com uma vertente mais focada para um assunto específico. E aí realmente você vai ver aquilo que você quer, que é banco de dados, quando você fazer a de nível 2, que seria a DP300, e aí depois você seguir para uma de arquitetura, por exemplo, a DP304. Perfeito, João, obrigada. Infelizmente, agora a gente precisa começar a caminhar aqui para o final, mas assim, antes disso, eu queria perguntar aqui para o nosso público, vamos falar agora sobre Ivory. Quantos de vocês aqui que estão presencialmente, o pessoal que nos acompanha de forma remota também pode responder a pergunta, mas eu queria saber quem já conhece a Ivory, se vocês puderem levantar a mão. Quem já conhece a Ivory? Então vejam só, a maioria do pessoal aqui no presencial não conhece. E aí que vão minhas últimas perguntas neste momento para você, João. Vamos lá. Sou aluno da PUC Minas,
estou interessado em procurar vagas na Ivory. Como que funciona na empresa? Qual que é a linha ali de carreira que eu posso seguir? Quais são as dicas que você dá? Tem algumas oportunidades em aberto? Conta pra gente, por favor. Eu acho que a Ivory é a primeira empresa que eu atuei que consegue reter tanto estagiário. Eu acho que 90% dos profissionais da Ivory foram estagiários um tempo lá. E assim, tem pessoas sensacionais lá que tá lá há 5, 6, 7 anos e entrou como estagiário. Então, eu vejo que a Ivory é uma empresa que dá muita oportunidade. Recentemente a gente contratou 2 estagiários, um estagiário, e aí efetivamos um estagiário e contratamos um novo, que é o Daniel. Ele entrou como estagiário, hoje ele trabalha como BI, fazendo ali dashboards para a Mox, para a empresa, para o cliente que a gente atua. E hoje a gente também tem o Otávio, que está atuando ali como DevOps, ele entrou como estagiário. A Ivory, hoje eu não sei informar se tem oportunidade para estágio, mas constantemente a gente tem oportunidades para estágio, então pode entrar em contato comigo mesmo, porque eu sempre posto lá no LinkedIn oportunidades. Também tem a Fiamma, o próprio Gabriel que disponibilizou, fez esse meio de campo entre eu e a PUC aqui para trazer essa palestra, a Beatriz, então a gente sempre está ali disponível. E eu acho que o e-mail tem o LinkedIn da Ivory, no LinkedIn da Ivory também posta constantemente vagas. Eu acho que é recrutamento@ivory.com também, mas aí o e-mail eu não tenho certeza. Perfeito. Se você puder falar para a gente também agora seus contatos, como que a gente faz para poder te achar, te encontrar no LinkedIn, de repente Instagram, enfim, se você puder falar, tá aqui os seus contatos, agora o pessoal está projetando aí para a gente. Então é João Pedro Correia, perfeito? Isso. E tem ali o e-mail dele também, pessoal, que é joão.correia@ivoryit.com.br. Excelente. E aí, pessoal, quem quiser, eu acho que inclusive já teve uma pessoa aqui da faculdade que já me adicionou, eu já aceitei lá no LinkedIn e respondi. Então, eu igual eu falo, tá de portas abertas, podem me mandar dúvidas, estarei respondendo sempre no maior tempo hábil. Eu gosto muito de ajudar a comunidade, porque no início eu tive pessoas que me ajudaram e isso me ajudou a crescer muito profissionalmente. Então eu gosto também de propagar isso para as pessoas que estão começando. É uma frase que eu gosto muito de falar, que um profissional bom, um desenvolvedor qualificado, ele nunca fica sem emprego. Então eu não tenho medo de, vou ajudar tal pessoa porque ela vai roubar minha profissão. Não, todos não, tem vaga para todo mundo aí, pessoal. A IA não vai roubar emprego de ninguém não, pode ficar despreocupado. Sensacional, João. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com a gente, de ter aceito o nosso convite, ter se disponibilizado e dado tantos conselhos valiosos aí para o nosso público de hoje, nossos alunos, nossos colegas. Então, de verdade, muito obrigada. Gostaria que você voltasse, inclusive, outras vezes. Acho que foi sensacional sua colaboração aqui, sua presença hoje. E antes da gente encerrar, o professor Fábio, o professor Alisson já comentaram, mas acho que vale o lembrete aí de que o nosso Instituto de Ciências Exatas e Informática, o SEI, tem várias parcerias com empresas, inclusive nesse sentido aí de capacitação e certificações. Então, nesse sentido, eu convido vocês a acessar lá a nossa aba de parcerias e procurar mais informações. Temos aí parceiros como Microsoft, AWS, Google Cloud. Aqui no campus de Betim, a gente também tem a parceria com a empresa Abrante, que aí certifica alunos, e vocês têm voucher de graça para fazer certificações aí na área de teste ou na carreira na área de engenharia de requisitos, tá? Podem procurar também os professores, que a gente passa mais informações para vocês depois. Então, pessoal, acho que foi uma noite bastante proveitosa, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos aqui no presencial, no remoto. Desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigado, João. Pessoal, encerramos oficialmente, então, a nossa transmissão, sobretudo nos SEI Talks, mas antes da gente finalizar aqui no campus de Betim, aqui no nosso auditório, nós temos um pedido especial aqui do João, para a gente fazer uma foto, tá? Então, vamos fazer uma foto antes da gente fazer o nosso break, o nosso intervalo, porque no próximo horário a gente vai ter uma palestra imperdível com ex-alunas, alunados mesmo, são 4 alunas ex-alunos de sistemas de informação. Então, a gente está falando da Ana, da Esther, da Maria Clara e da Chayine, tá bom?